Olá, meus amores do sexto ano, como é que vocês estão? Todo mundo cuidando-se direitinho, né? Todo mundo passando álcool em gel na mão, lavando as mãos direitinho e em casa resguardado para não pegar coronavírus, né? Conto com vocês. Quando eu chegar lá na sala para encontrar com vocês, eu quero ver todo mundo saudável. A aula de hoje vai ser sobre a fábula. Primeiramente, vamos relembrar alguns elementos da narrativa? Os elementos da narrativa são aquilo que a gente chama de pente. Os personagens. O que são os personagens? Os seres que dentro da história desenvolvem as ações para que a história aconteça. Enredo, que é a história em si. Narrador, que é a pessoa que está contando a história. Tempo, que é a maneira como os fatos são sequenciados dentro da história, ou seja, os momentos em que a história acontece. E espaço, que é o local em que as histórias acontecem. Geralmente as narrativas vão ter esses elementos. Tudo bem? Vocês estão vendo esse homenzinho simpático, bonito? Então, esse homenzinho simpático se chama Esopo. Ele viveu há muito tempo, lá na Grécia Antiga. E ele era um homem muito inteligente. E ele era tão inteligente, mas tão inteligente que ele começou a observar a sociedade. E aí ele percebeu que a sociedade era muito desigual. Ele percebeu que a região em que ele morava tinha pessoas muito más e muito boas. Tinha pessoas muito ricas e outras pessoas muito pobres. Tinha pessoas que tentavam prejudicar as outras e tinham pessoas que ficavam prejudicadas. E aí o Esopo, como um cara muito inteligente, começou a pensar: que é que eu posso fazer para tentar mudar um pouco essa sociedade? E aí ele ficou pensando, e até que ele decidiu: já sei, eu vou começar a contar histórias sobre essa sociedade. Mas tem tanta gente nesse mundo, tanta gente ruim que pode querer me prejudicar, porque não querem que eu faça críticas a esses aspectos ruins da natureza humana. O que eu faço então? Eu não vai ser legal eu representar essas histórias com pessoas. Eu vou então... já sei, em vez de pessoas, eu vou usar animais para representar essa sociedade. E aí, o Esopo resolveu que iria usar animais nas histórias dele. E esses animais representavam os seres humanos, para que ele não precisasse falar diretamente de um ser humano ou de outro. E aí ele pensou, como eu posso usar da melhor forma personagens animais para representar características humanas? E aí o que ele fez? Ele decidiu que iria escolher os animais que mais se aproximassem daquelas características que ele queria representar. E ele pensou: a ovelha, ela é muito doce, gentil, e além disso, ela parece ser meio bobinha. Já sei, a ovelha vai ser representante da doçura e da fragilidade. E aí ele começou a usar um ou outro animal para representar certas características humanas. Legal, né? E aí ele começou a contar essas histórias. E contava, e sempre
essas histórias tinham uma moral. Essas histórias que representavam as características humanas, que representavam o mundo do ser humano, serviam, de certa forma, para educar quem ouvisse essas histórias. Meus amores, antes de a gente começar a ler a nossa fábula, vamos pensar o seguinte: vamos refletir um pouco sobre algumas coisas. Vocês conhecem alguma história que apresenta ensinamentos para o leitor? Vocês se lembram de alguma história que vocês ouviram durante a vida de vocês que trouxesse ensinamentos, assim como Esopo queria ensinar a sociedade dele? Vocês gostam de textos assim que trazem ensinamento? O que é que vocês aprenderam com eles? Por acaso, na casa de vocês, a mãe de vocês ou os avós contavam textos como estes para vocês? Como foi que você conheceu essas histórias? E agora vamos começar a ler uma fábula. Com base no título da fábula a seguir e na ilustração que a acompanha, o que você imagina que vai acontecer na história? O pastor e os lobos. Um jovem pastor, cansado de cuidar o dia todo de seu rebanho, teve uma ideia: enganar os habitantes de sua aldeia para poder se divertir. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, lá do alto começou a berrar: "Socorro! Socorro! Os lobos estão nos atacando!" Preocupados com o pastor e os pobres carneiros, os moradores da aldeia correram para o topo da montanha para conseguir agarrar os esfomeados lobos antes que eles atacassem. Chegando lá, encontraram os carneiros descansando e o pastor morrendo de rir. "Que mentira! Que brincadeira, mas sem graça!" disseram magoados. Essa cena se repetiu muitas e muitas vezes, e eis que, num belo entardecer, os lobos realmente apareceram. Então, em alto e bom som, o jovem pastor deu seu grito de horror: "Socorro! Socorro! Os lobos estão nos atacando!" Porém, dessa vez ninguém acreditou. Nenhuma pessoa sequer atendeu ao seu chamado, pois estavam todos cansados de ser enganados. Assim, os lobos atacaram o rebanho inteiro, e o pastor, triste sozinho na montanha, concluiu: de nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita." Meus queridos, vamos agora para a página seguinte. Número 1. A fábula mostra que os moradores costumavam atender o chamado do pastor. Por que eles faziam isso? Vamos voltar ao texto? Sempre que a gente for responder alguma questão sobre o texto, a gente tem que estar revisitando o texto, ok? Preocupados com o pastor e os pobres carneiros, os moradores da aldeia correram para o topo da montanha para conseguir agarrar os esfomeados lobos antes que eles atacassem. Então, meus queridos, por qual motivo os moradores costumavam atender ao chamado do pastor?
porque eles se preocupavam com o pastor e com os carneiros. Então, como que vocês vão responder essa questão? Os moradores atendiam ao chamado do pastor porque se preocupavam com ele e com os carneiros. Certinho? Em uma narrativa como a fábula, é comum a relação de causa e consequência entre os acontecimentos. Quais foram as consequências das constantes mentiras do pastor? Vamos ver? Então, em alto e bom som, o jovem pastor deu seu grito de horror. Socorro, socorro, os lobos estão nos atacando. Porém, dessa vez ninguém acreditou. Nenhuma pessoa sequer atendeu ao seu chamado, pois todos estavam cansados de ser enganados. Assim, os lobos atacaram o rebanho inteiro. E o pastor, triste sozinho na montanha, concluiu que de nada adiantava mentir. Certinho? Então, quais foram as consequências das constantes mentiras do pastor? Os habitantes da aldeia não acreditaram mais nas palavras do pastor e, quando o pastor realmente precisou de ajuda, ninguém o ajudou. Número 3. Em sua opinião, o pastor conhecia as consequências de sua atitude? Justifique sua resposta. Meus queridos, isso é uma resposta pessoal. É vocês que têm que responder. Mas vamos pensar um pouco? Um jovem pastor, cansado de cuidar o dia todo do seu rebanho, teve uma ideia: enganar os habitantes de sua aldeia para poder se divertir. Qual foi o motivo que fez com que o pastor tivesse aquela atitude? Ele queria se divertir. Então, o que ele achava que iria acontecer? Ele só iria se divertir. Meninos, ele imaginou que em algum momento realmente iriam aparecer lobos que iriam atacá-lo? Não, né? Olhem só. Tanto que, quando realmente apareceram os lobos, ele saiu correndo e gritando exatamente a mesma coisa que ele sempre gritava. E só depois é que ele concluiu. Ou seja, só depois da atitude dele é que ele percebeu que não adianta mentir, pois quando falamos a verdade ninguém acredita. Então, ele tinha consciência de que mentiras podem ser prejudiciais? Provavelmente não, porque ele só conclui que ninguém acredita quando um mentiroso finalmente fala a verdade, depois de todas as situações que ele passou. Então, o pastor realmente conhecia as consequências de sua atitude? Justifique sua resposta. Lembrem-se, vocês sempre que forem responder, precisam deixar claro em que parte do texto que vocês encontraram aquela informação e argumentar para mostrar para mim, professora, o que é que fundamenta a resposta de vocês, ok? Então, meus queridos, provavelmente o pastor não conhecia as consequências de sua atitude, já que ele só aprendeu que não se deve mentir depois que os habitantes da aldeia passaram a duvidar de suas palavras. Ok? Ele sabia que não se deve mentir? Não. Provavelmente não. Mas depois que ele passou por aquela situação desagradável, é que ele aprendeu que não se deve mentir.
Número 4. Imagine que o pastor quisesse reconquistar a confiança das pessoas da aldeia. Que atitudes ele deveria tomar para isso? Explique. Meus queridos, se alguém tivesse te enganado várias e várias vezes, como você voltaria a confiar nessa pessoa? Seria algo simples, fácil? Provavelmente não, né? Que atitudes essa pessoa precisaria ter para que você voltasse a confiar? Você voltaria a confiar nessa pessoa muito facilmente, muito rapidamente? Porque provavelmente os habitantes da aldeia também vão achar a mesma coisa que você. Então, se fosse você no lugar dos habitantes da aldeia, que atitudes o menino teria que tomar para que ele reconquistasse a tua confiança? Lembrem-se que a resposta tem que ser completa. A resposta de vocês é um texto que tem que ter sentido completo.